Oi, gente, vamos para mais uma aula explicativa. Vamos falar hoje sobre área e perímetro. O que é área e o que é perímetro? Vamos lá. Área e perímetro são duas medidas distintas. Onde a área, o que é que mede a área? A área é a medida de uma superfície. E já o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Ou seja, a área é a medida da superfície e o perímetro é o contorno, tá bom? A diferença entre as duas. Perímetro. Vamos começar aqui explicando exatamente o que seja o perímetro. O que é perímetro e como o calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Observe este campo de futebol, gente. O perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. Tá vendo? Olha minha setinha aqui acompanhando o contorno deste campo de futebol. O contorno, gente, é todo ele, todo o campo de futebol, tá certo? Vocês percebem que aqui, ó, a medida do comprimento, 100 metros, e da largura, 70 metros. Continuando aqui, olha. 100 metros, né, do comprimento, e a largura, 70 metros. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos o quê? Somar todos os seus lados, gente. Olha aqui. 100, tá vendo? 100 mais 70 mais 100 daqui, olha, porque não é a soma de todos os lados, mais 70 daqui, olha, não tem os números, mas a lógica, se o perímetro é a soma de todo o contorno de uma figura, então vocês devem saber que se devem somar os 4 lados, né? Então, a soma desse campo de futebol, do contorno dele, o perímetro, vai ser 340 metros. O perímetro da figura abaixo é o contorno dela. Como não temos a medida dos seus lados, para medir o seu perímetro, devemos contorná-la com um barbante e depois esticá-lo e calcular a medida. Isso é para qualquer figura que vocês vejam além de um campo de futebol, tá bom? Área. A área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície, ou seja, do gramado. Enquanto o perímetro era o contorno, né, do campo de futebol, a área, gente, vai ser a parte do gramado, tá bom? Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, esses quadradinhos aqui, a sua área será equivalente à quantidade de um quadradinho, se cada quadrado for uma unidade de área. Tá aqui, ó. Coloquei aqui em destaque um quadradinho, uma unidade de área. Se for uma unidade de área, você vai contar. Você vai fazer, gente, olha, contar quantos quadradinhos tem aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. E vai multiplicar pelo da largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai multiplicar o comprimento vezes a largura. Conta todos os quadradinhos daqui, que deu 10. Vezes quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 7 vai dar igual a 70. Então, voltando para cá, para relembrar, né? Área e perímetro, o que é área? São medidas distintas, né? São diferentes. A área é a medida de uma superfície, ou seja, a do gramado, né? De dentro do campo de futebol ou de alguma figura qualquer. Já o perímetro é a medida do contorno. Lembrando, gente, que sempre cai pegadinha na prova ou em alguma avaliação, onde colocam essas duas medidas aqui e o aluno soma 100 mais 70,
Aí marca lá a opção 170. Não, gente. Lembrando que o perímetro é a soma do contorno dos 4 lados da figura, tá bom? Já a área é a superfície, tá bom? Onde você vai calcular a quantidade de quadradinhos do comprimento vezes a largura. Conta aqui, multiplica e você vai encontrar o resultado, tá bom?